Está gravando. Turma, estamos aqui no gráfico, então, no índice, tá? Índice dólar é a mesma coisa, tá? A gente vai fazer a instalação no índice. Daqui a pouco a gente muda para o dólar só para pontuar algumas diferenças, ok? Mas no básico é a mesma instalação, ok? Um detalhe, pessoal, este operacional ele foi produzido, planejado em cima do REN, mas nos candles ele fica legal também. Depois até a gente pode dar uma olhadinha nisso aí, tá bom? Mas vamos trabalhar então com o gráfico de Renko, pessoal. Estamos aqui nos candles, 5 minutos, clica com a barra de espaço aí do teu teclado, vamos pôr no 10R, tá? Ah, por que o 10R, Fabrício? Porque eu tenho observado esse operacional no 10R. Aí nas últimas semanas, e tenho observado um ótimo comportamento dele no 10R. Por isso a gente vai trabalhar com ele neste tamanho de renco, tá? Então, mudei para o 10R. E no índice, Fabrício? No índice você vai colocar no 4R ou no 5. Desculpa, no dólar, tá? Opa, corrige, no dólar. No dólar você vai colocar no 4 ou no 5R. E no índice, 10R. Legal, que é o tamanho, né, do box. Nesse momento, você já vai estar aí com o operacional, o MCL aí instalado na tua máquina, tá? Pode ser que você tenha instalado agora aí com o link que eu mandei, ou pode ser que você tenha baixado depois lá na loja de estratégias da Nelógica, para quem vai estar vendo a gravação depois, tá? Não interessa por onde você baixou, mas você já vai estar com o MCL aí na tua máquina, ok? Você primeiro vai colocar a regra de coloração, e que é muito simples. Você clica com o botão direito do mouse, em cima de um dos boxes, vem em inserir regra de coloração, mas na busca aqui, ó, você escreve MCL, tá? Já vai aparecer aí, olha, o Renko MCL. Para vocês que são aqui da equipe A, para vocês aí que são membros do canal, vai aparecer aí como o MCL Agosto, que é o código vigente agora, tá? E para quem baixar aí pela loja de estratégias do Profit, ele vai aparecer como Renko MCL. Clica em cima do nome dele e vem em inserir, dá um OK. Legal, olha, repare que já apareceram aí alguns box coloridos, alguns box verdes, outros box vermelhos, tá? Então aí a gente já começou a ganhar corpo aí com o nosso operacional. Agora a gente vai colocar o indicador, que é o canal formado pelas médias. E também é bastante simples. Você clica no vazio do gráfico aqui, ó, tá? Vem indicadores, mais indicadores e você vai escrever MCL. Mais uma vez lembrando, se você baixou agora o arquivo aí, você é da equipe A, baixou agora o arquivo, vai estar lá como MCL Agosto. E para quem baixou pela loja de estratégias do Profit, vai estar como Renko MCL. O Marco Antônio perguntou se os indicadores são pagos. Para vocês não, Marcos. Para vocês aí que são da equipe A e para vocês que são membros pró do canal, não é pago, tá? Clica lá em Renko MCL, depois você clica em inserir e dá um OK. Olha, ele vai aparecer um canal mais ou menos dessa forma como vocês estão vendo aqui, olha, tá? Eu, pessoal, vou ser sincero com vocês, eu não estou gostando de usar ele assim, tá? Eu estou gostando de dar uma clareada no gráfico. Eu achei que o canal formado pelas médias, também colorido, ele deu uma imagem muito pesada no gráfico. Quer ver que interessante? Olha, clica com o botão direito do mouse em cima desse canalzinho, olha, tá? E depois você vem aqui, olha, e clica em excluir regra de coloração. Olha como é que ele fica, olha. Repare como ele ficou mais clean. Ele deu uma imagem mais suave para o gráfico, tá vendo? Dá até uma sensação melhor para você olhar e você fazer uma leitura dos movimentos. Agora, claro,
Para quem quer usar ele com a regra de coloração, pode também, mas eu não sei, eu para mim, questão de preferência, eu gostei muito dessa forma, tá? Usando ele sem a coloração. Legal? Repare, pessoal, que esse canal, ele tem duas linhas. Então ele tem uma primeira linha, que é uma linha mais forte aqui, olha, que é a média que nos dá a direção do mercado. E ele tem uma outra linha, olha, mais fininha, tá? Que fecha essa nuvem que vocês estão vendo aqui, olha, que é a média rápida, que é a nossa média que mede a força de movimento, tá? Como vocês já sabem, a média que mede a força do movimento, tá? Até já dou um spoiler para vocês aí, depois a gente vai conversar mais sobre isso, mas essa média é a média de 12 exponencial, com deslocamento de 1. Ela é uma média que funciona como um parâmetro para a gente conseguir encontrar ou identificar de uma maneira visual os movimentos de força. Sempre os movimentos de força fazem pullback até essa média. Tá? Sempre eles vão fazer pullback, vão chegar à região dessa média e vão retomar o movimento no sentido inicial. Ou seja, você já começa a fechar na tua cabecinha aí o racional desse operacional. Quando você perceber que o mercado passa, olha, acima desse canal formado pelas médias, a média principal aqui, olha, que forma para você a parte de baixo, no caso da nuvem aqui, inclinada para cima, mostrando que a direção do mercado é de alta. E você vê o mercado fazendo pullback, olha, e com dificuldade para entrar na nuvem, você já sabe que você está diante de um movimento de alta. Nesse momento, é um momento favorável para você buscar por compras. E eu sempre recomendo que vocês busquem pullbacks nessa região. Então, espera o mercado corrigir até a região das médias, tentar entrar nessa região, não conseguir entrar e retomar o movimento no seu sentido inicial. Ou seja, neste movimento de alta, onde seriam os momentos favoráveis para a gente buscar por uma compra? Seria aqui, olha, quando fecha o box para cima. Tá vendo? Olha, vamos marcar todas elas. Então seria aqui, aqui, aqui e aqui. Estes seriam os momentos ideais aí para você buscar por compras, correto? Presta atenção no que o Fabrício vai falar aqui, ó. Os primeiros sinais de um movimento são os melhores. Conforme o mercado vai dando novas entradas, a probabilidade desse movimento esgotar e fazer uma correção mais profunda é maior. Correto? Fabrício, digamos que eu opte por fazer uma entrada. Digamos que eu opte por fazer uma compra nesse ponto. Qual seria o stop adequado? O stop adequado seria na mínima da correção. Correto? Mesma coisa, se você opta por fazer uma entrada aqui, olha, neste fechamento, qual seria o teu stop ideal? O teu stop ideal seria na mínima da correção. Tarde, Marcelo. Beleza? Tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você teria stops aí que iam ficar na casa de entre 100 a 150 pontos, tá? Em média, entre 100 a 150 pontos. É muito difícil você ter stops com menos de 100 pontos nessas entradas. E com mais de 150 também vai ser bem difícil de aparecer. Por quê? Por causa do tamanho do renco. Correto? Fabrício, qual é o alvo que você recomenda que a gente busque nessas operações? Aí depende do teu gerenciamento de capital e do teu controle de risco atual.
Então, digamos que você seja um trader iniciante, aquele trader que está buscando se encontrar no mercado, está buscando ainda fechar os seus primeiros meses positivos. Desculpa, pessoal. Eu recomendo que você busque 150 pontos de alvo. Tá? Aí, um para um. Quer exagerar um pouquinho? 180. Tá? Não busque operações maiores do que essa. Eu sei que a partir do momento que você começar a olhar para esse operacional, você vai começar a encontrar movimentos mais amplos, tá? Como esse movimento que nós vimos aqui, como esse movimento de queda que houve de manhã, como esses movimentos aqui, ó, de ontem, essa queda, essa subida aqui, olha, repare como você tem movimentos aí, o mercado subiu 700 pontos, aqui o mercado caiu 650 pontos. Então, você fica seduzido quando você olha para esses movimentos. E você pensa assim: ah, eu posso buscar movimentos mais longos. Até nas pernas mais curtas que você enxerga aqui, olha, o mercado sobe 300 pontos. Perninhas curtinhas assim, ó, o mercado desce 100, 150, aqui desceu 226. Só que presta atenção, já vamos falar sobre isso, tá, Denise? Só que presta atenção, pessoal. Quando o movimento está começando, você não tem como saber que ele vai fazer um movimento de 600 pontos para cima. Lembra-se, quando você estiver operando, você vai estar analisando o mercado aqui nesse momento, olha. Então, você vai estar com ele fazendo isso aqui, olha. E aí? Você vai fazer uma compra aqui. Né? Ele veio, tocou na média, tentou descer, não conseguiu, virou para cima, aqui é a compra. Como é que você vai imaginar que esse troço aqui ia subir 650 pontos para cima? Então, os alvos longos, eles funcionam muito bem para quem já está num nível mais avançado no mercado e que já consegue interpretar esses movimentos, que tem uma maior probabilidade, né, de fazer uma perna mais longa e que tem também condições comportamentais, emocionais de suportar essas operações mais longas, de você pegar uma entrada dessa aqui, olha, e você conseguir surfar esse movimento aqui, ó, voltou, e agora sai ou não sai? Tá? Você aí tá subindo, ih, começou a recuar de novo, e agora? Continuo posicionado ou não? Isso aqui durante o trade, olha o tanto que brigou aqui. Você ficar posicionado numa operação dessa, não zerar o trade e conseguir levar adiante é uma coisa muito complicada, pessoal. Agora, lembra que eu falei, depende do teu momento atual? Se você é um trader que você já está mais avançado, que você já tem capacidade hoje de operar com mais contratos, é uma realidade para você hoje operar com 3, com 5, com 10 contratos, o que eu recomendo que vocês façam? Eu recomendo que vocês façam um parcial e façam uma parcial curta, com 100 pontos, 150. Bateu ali, faz uma parcial e já protege no zero. Por quê? Lembra que eu falei? Você não sabe se o movimento será longo ou não. Caso ele não seja, você fez uma parcial, garantiu ali um querer que quer. E se o troço voltar, você sai no zero, está livre de risco. E caso esse movimento realmente seja um movimento longo, você vai subindo a tua saída, né? Você pode usar esta nuvem que eu criei aqui, olha, para conduzir o teu trade. Então imagina que legal se você opera com 3 contratos e você fez uma parcial aqui com 100 pontos com 2 e protegeu na entrada. E você resolveu conduzir pela média principal aqui o teu trade. Sabe onde que você saiu do trade? Você saiu aqui, ó. Só que, como eu falei, precisa ser para um trader mais avançado, porque ele tem que operar com mais contratos para garantir uma parcial lá embaixo. Né? Então já fez uma grana. Agora vamos ver até onde vai. Vai conduzindo pela média. Opa, fechou o primeiro box abaixo da média principal, que é a média que te dá o sinal, ou melhor, a direção do mercado, fechou o primeiro abaixo ali, você mete o pé e pula fora. Ou seja, você teria comprado aqui e teria saído lá com 460 pontos. Um contrato que você deixou, né, um filho para crescer, tá certo? Então vai depender de cada um. Mas cuidado com a ganância, pessoal. Vou repetir porque isso é importante. Se você é um trader iniciante, não queira fazer esse tipo de operação. Não vai dar certo para você. Ah, Fabrício, você está me jogando uma praga? Não. Eu estou explicando
para você, como é mais fácil para você começar a virar a tua chave, tá? Trades longos não são para qualquer um. Eu, por exemplo, não gosto. Não gosto, fico nervoso, me dá gastrite, eu faço besteira, eu me atrapalho, meto compra a hora que é para vender. Eu não gosto, porque eu sou um cara traumatizado com o mercado. O Pazini, que vocês viram ele mostrando aí, deu uma aula para vocês sobre condução de trade aí agora recentemente. O Pazini é um cara que faz operação no dólar e pega 47 pontos. É outra característica, correto? Pensem nisso. Ok, pessoal, bom, então falei da coloração, falei da nuvem, falei dos pontos de entrada, falei da relação alvo e stop. Agora, vamos falar a respeito de algo que a Denise comentou, que é momentos para você operar, tá? Isso aqui, você deve operar em todos os sinais que aparecem. Ah, ficou verde, eu compro, Fabrício. Ficou vermelho, eu vendo. É assim que a gente deve operar? Não, pessoal. Não é. Aprenda a riscar o teu gráfico. Rabisque o teu gráfico com linhas horizontais. Vocês já notaram que em todos os operacionais eu faço isso? Então nós estamos aqui, olha, no mini índice. Quando a gente fala de rabiscar o gráfico com linhas horizontais, vocês já sabem que a primeira que me vem na cabeça é esse aqui, ó, indicadores, mais indicadores, price guide. Inserir. Ok. Vai aparecer essas linhas no gráfico, como se fossem cordas de violão. Agora a gente vai configurar o Price Guide. Clicamos com o botão direito do mouse em cima dele, vamos em Propriedades do Price Guide, e aqui, olha, você deixa ele acionado para partir do preço da abertura do dia. Nos níveis aqui você coloca 20 e na variação ticks você coloca 100. Vamos repetir. Deixa ele acionado para sair ou para partir do preço de abertura do dia. Número de níveis, que são quantos andares você vai marcar. Coloca 20, para ele marcar 20 andares. E variação ticks é o mais importante, você vai colocar 100 ticks. Lembre-se, um tick no índice são 5 pontos. Então, se a gente colocou uma variação de 100 ticks, quer dizer que ele vai marcar uma linha para nós de suporte e resistência a cada 500 pontos partindo da abertura. Tá? Eu sempre uso, pessoal, o meu gráfico com as mesmas cores. Aprenda a padronizar o teu gráfico em cores, porque quando você olha para uma linha no gráfico, pela cor você já sabe exatamente qual é o indicador que se trata. Eu sempre uso ele em verde oliva, que é um amarelo clarinho, tá? E aí eu dou um ok. Repare, pessoal, que agora nós temos aqui algumas linhas horizontais no nosso gráfico. Por que que essas linhas horizontais são importantes? Porque elas vão nos dar uma visão de deslocamento do mercado. Porque vocês sabem, a gente tem dois momentos distintos do mercado. A gente tem momentos em que o mercado está lateral, que ele está travado, que ele está congestionado, que ele tem dificuldade para fazer movimentos com continuidade para cima ou para baixo, e que é a maior parte do tempo. Mas a gente tem também movimentos em que o mercado ganha força para cima ou para baixo. E quando o mercado ganha força compradora para cima ou força vendedora para baixo, o primeiro sinal que você vê dessa força é o deslocamento do mercado. Guarde essa frase na tua mente, escreva ela numa folha e cole em cima do teu computador. Escrito assim: o primeiro sinal de força do mercado é o seu deslocamento. Correto? Quando você traz isso para o gráfico e você tem o teu gráfico dividido por andares, fatiado por andares, isso fica muito visível. Você consegue enxergar o deslocamento. O que é deslocamento, Fabrício? Deslocamento é quando o mercado sai de onde ele estava sendo negociado e vem
para onde ele não estava sendo negociado. Deslocamento é quando o mercado sai de onde ele estava sendo negociado e vem para onde ele não estava sendo negociado. Correto, pessoal? Quais são os momentos favoráveis para você buscar as suas operações? Sempre é quando você tem deslocamento. Então, você vai encarar que o mercado está num movimento de baixa quando? Quando ele sai deste andar e vem para este. Quando ele sai deste andar e vem para este. Quando ele sai deste andar e vem para este. Então, num movimento de força, com deslocamento, ele vai passar para o andar de baixo, vai tentar vir para o de cima e não vai conseguir. Aí ele vai vir para o de baixo, vai tentar vir para cima e não vai conseguir. Aí ele vai para o de baixo, aí ele vai para o de baixo, aí ele vai para o de baixo. Enquanto você tiver o mercado tendo deslocamento entre os andares, você vai encarar o mercado em tendência de baixa. Da mesma forma, quando você vê o mercado passando do andar de baixo para um andar de cima, e deste andar de cima para o outro andar de cima, você vai ter um momento de mercado de alta, correto? E pode rabiscar o teu gráfico com linhas horizontais. Isso vai te ajudar a identificar os momentos de força do mercado. Quando você observar o mercado fazendo isso aqui, ó, cruzando as lajes para cima e para baixo, cruzando a nuvem formada pelas médias para cima e para baixo. Você não vai encarar o mercado como um mercado de força, porque não tem deslocamento. Então você sempre vai buscar momentos em que a média principal inclina e de preferência que você tenha deslocamento, que você mude de um andar para o outro, tá? Operar a favor do movimento é muito legal, é muito bonito. Só que vocês precisam operar quando o mercado ganha força. Correto? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Perguntas? Nada, gente? Pergunta da Denise aí, se vai respeitar a trapzone. Então, veja bem, eu fiz uma operação hoje de manhã no dólar dentro da trap zone. Sabe por quê? Porque foi assim, olha, meu suporte principal estava aqui, tá? Não, não foi no dólar, foi no índice. Ou foi no dólar? Foi no índice. Ah? Aonde que ele deu a venda? Aqui. Então veja como você tinha espaço para entrar. Muito fluxo vendedor, volume, todos aqueles sinais que a gente busca, tá? Dá, dá sim para fazer. Agora, eu faria essa venda aqui, ó. Eu faria essa venda aqui. O que vocês acham? Não, né? Então tudo depende do quê? Depende de onde você está. Você tem espaço ou não? Até chegar na borda. Porque vocês sabem, até a borda, você tem espaço para o mercado andar. Só que quando passa pelo limite de volatilidade e começa a se aproximar do suporte ou da resistência principal, a coisa complica. E não precisa nem ser o suporte ou a resistência principal. Eu jamais opero contra um suporte ou uma resistência. Então, o seu mercado está caindo.
fez um pullbackzinho, deu uma entrada de venda, só que tem um suporte no caminho, eu não vou fazer a venda, tá? Agora, vocês querem se dar melhor, operando a favor do movimento? Não operem dentro da trap zone. Simples assim. Ah, Fabrício, mas você operou. Eu operei porque eu estava operando com meia dúzia de trader profissional junto comigo. Ali o mais tongão sou eu. Eu posso operar. Agora, com vocês aqui, quando eu estou com vocês, eu opero dentro da trap zone? Não? Então, a resposta para a pergunta de vocês é: posso operar dentro da trap zone? Por quê? Por quê? Se você pode esperar ele sair para fora da trap zone, que você vai ter um momento de mais força no mercado. É porque vocês têm a maledeta vontade de apertar o botão. A maior parte de vocês continua achando que para ganhar dinheiro no day trade tem que operar. Quando na verdade você ganha dinheiro quando você não opera. Então a minha resposta é: não operem dentro da trap zone. Marca o range de abertura e de preferência espera sair para fora. E eu vou dar mais uma resposta ainda para essa mesma pergunta. Que tal vocês olharem para o gráfico para trás e vocês tirarem a própria conclusão de vocês com relação a isso? Né? Agora, o corredor italiano novo, vocês vão ter todos os dias para trás marcados. Certinho. Olha que legal você colocar o operacional na tua tela, colocar o indicador novo, o corredor italiano novo, que vai marcar todos os dias para trás, e você voltar até quando tiver gráfico, analisando todas as entradas que deram dentro da trap zone. Vocês vão perceber, por exemplo, que tem uma entrada muito boa com esse operacional dentro da trap zone, que é quando ele bate, não consegue escapar e volta. Muitas vezes ele vai buscar o outro lado. Observe isso para vocês verem. Ou seja, muitas vezes você pegar essa volta aqui, ó, é legal. Só que não queira pegar aqui e levar até aqui em cima. Traz ele aqui até o price guide de cima, tenta pegar uma correção e não uma reversão, como eu sempre falo para vocês. Mas muitas vezes esse retorno dá boas entradas. Tá vendo como é que é a cabeça do Fabrício? Como até com o operacional de tendência eu começo a procurar para operar contra e dá certo. Então preste atenção nisso. Beleza? Não chegamos lá ainda. O Word FS, Word F Sport. Cara, não sei, eu não vou conseguir falar teu nome, meu amigo. Tá? Tem mais consoantes ali do que nome de polonês. Tá? Mas nós já chegaremos lá nesse próximo indicador aí, meu amigo. Vamos terminar esse aqui primeiro, depois nós chegamos no outro lá, tá? Que faltou falar? Falei das médias, falei da coloração. Ah, importante aqui o seguinte, pessoal. No dólar, vocês não vão usar o price guide. No dólar, vocês vão usar os pivot points. Tá? Então, ao invés de colocar os price guides, vocês vão fazer assim, ó. WDO FUT. Instrução, deixa eu apagar tudo isso aqui. Tudo. Apagar, apagar. Pronto. Vamos colocar lá num 4R. Olá, estamos no dólar agora, pessoal. Então, no dólar, vocês não vão usar o pivot point. Vocês vão usar esse cara aqui, ó. Indicadores, mais indicadores, pivot. E inserir. Dá um OK. Lembram que eu falei para vocês que eu gosto de usar sempre as mesmas cores? Quais são as cores que eu uso aqui? Olha, botão direito do mouse em cima dos pivot points, propriedades dos pivot points, e eu uso cinza.
tá? Aparência de pivô, cinza. Parâmetros. Eu deixo o de cima, máximo, mais mínimo, mais fechamento dividido por 3. E aqui, olha, o número de linhas eu aumento para 5. E dou um OK, tá? Então, no dólar, olha aqui, ó, a gente substituiu o Price Guide, lá no índice, pelo Pivot Point, tá? E aí é a mesma forma. Você sempre vai buscar fugir dessas regiões. Então, você não vai fazer uma venda aqui, ó, em cima do pivot point. Você espera ele romper e vende embaixo aqui. Correto, pessoal? O dólar hoje está amarradão, né? O dólar hoje está preso, pessoal. Vamos voltar no dia de ontem. O dia de ontem deu umas vendas legais no dólar, olha, tá? Deu algumas vendas interessantes aí no dólar no dia de ontem. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó, como você tem bons deslocamentos. Mas aí vocês vão fazer os estudos de vocês aí agora, tá? Pergunta, Bruno, fala lá. Você vai comentar sobre usar aquela virada do MACD também para filtrar as operações, para entrar com mais assertividade? Não precisa. Sabe Não? por quê? Porque isso já está na coloração. Eu coloquei, tá? Tá. Então já está na coloração. A hora que virar, vai acionar a coloração. Se não tiver virado ainda, não aciona a coloração. Então eu já coloquei isso na coloração. Foi a última adaptação que eu fiz aí nesse final de semana, inclusive eu fiz isso. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Ou podemos partir para o próximo indicador? Vamos lá? Perguntas? Mas já que falamos do MACD, né? Pô, gente, vocês sabem, né? Vamos lá, ó. Inserir indicador, mais indicadores, MACD. MEC Dentista. Pessoal, quem quer operar a favor da tendência tem que operar com o meu MACD na tela. O que significa MCL? Vamos ver quem descobre aí, Décio. Vou dar um pacote de 7 belo para quem descobrir. Pessoal, quem quer operar a favor do movimento é obrigatório usar o meu MACD. O meu MACD é o melhor indicador de tendência que vocês podem usar. E ele mostra, além de movimentos que estão ganhando força, ele mostra de uma maneira muito clara quando o movimento está esgotando, para você não fazer uma entrada depois que o mercado já cansou de subir ou já cansou de cair, tá? Então vamos lá, Mac Dentista, inserir em nova janela e damos um OK. Eu tenho algumas perguntas, pessoal, que eu recebo 372 vezes por dia. Uma das que eu mais recebo é: Fabrício, instalei o meu Mac Dentista e ele ficou laranjado, ou ficou branco, ou ficou preto, ou ficou cor-de-rosa. Eu não aguento mais responder isso. Pessoal, quando você coloca um indicador novo, então eu coloquei um indicador novo aqui, olha, o MACD, ele vai aparecer com as cores que estão configuradas no teu Profit para inserir um novo indicador. Tá? Aí o que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer, você clica com o botão direito do mouse em cima do MACD, vem propriedades do Mac Dentista e as 3 linhas aqui, ó, você vai deixar elas brancas. Linha 1 branco, linha 2 branco e linha 3 branco. E dá um OK. Tá? Aí é mais uma choradeira. Fabrício, mas daí o meu ficou branco. É para ele ficar branco mesmo. Depois que ele ficar branco, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele, vem em inserir regra de coloração, tá? E clica em mais e procura lá MACD, Mac Dentista. Inserir. OK, prontinho, tá? Dá para corrigir, depois nós corrigimos, Júlio. Vai me ajudar bastante. Então vamos lá, pessoal.
como é que você vai trabalhar com o MACD? O MACD casa com esse operacional muito bem. Por quê? Porque é um operacional que opera a favor da força do movimento, para cima ou para baixo. Então, eles dão certo. Tá? Como é que você vai fazer a leitura do MACD? Sempre você vai procurar olhar na ponta do histograma. Tá? Na ponta das barras aqui, olha. Quais são os melhores momentos para você fazer as operações de compra? É quando as barras elas estão subindo, olha. Onde o movimento está fazendo barras cada vez mais altas. A gente diz que o MACD está ganhando altura, tá? Trabalhando acima, inclusive, da linha da média aqui, olha. Tá? É um momento que as barras ficam verdes. Estes serão os momentos mais favoráveis para você procurar o quê? Para você procurar aqueles sinais que eu ensinei para vocês, olha. A partir do momento que você percebe que o MACD começa a ter dificuldade para continuar subindo, olha, ele passa para baixo da média, já fica branco, daí ele tenta subir de novo, olha, mas repare que ele já não está mais fazendo barras maiores do que essas, tá vendo? As barras aqui, olha, elas estão menores do que aquelas barras lá. Aqui você já começa a suspeitar que o movimento está entrando em exaustão, ou seja, estes sinais já não são sinais bons para você fazer a sua compra, como eram estes sinais. E olha como já falhou o topo, ele já passou para baixo, ele ficou tudo branco, olha. Aqui acabou, não tem mais compra, tá? Então, o MACD, o meu MACD com essa configuração, ele vai ajudar muito vocês a conseguirem encontrar os movimentos de mais força no mercado, tá? Quando é para baixo, mesma coisa, ó, vocês vão olhar para a barra e vão ver que as barras elas estão pesando. Então o MACD ele está fazendo barras cada vez mais profundas. A gente diz que o histograma está pesando, ele está afundando cada vez mais. E esse momento são os momentos que você costuma ter os movimentos com melhor deslocamento para baixo. Então observa, por exemplo, este ponto, olha, você teve o mercado fazendo uma inversão, uma quebra de estrutura, passando para baixo das médias, fez o pullback na região da nuvem, voltou. Daí você olha para o MACD está fazendo isso aqui, ó, dando essa pesada para baixo. Este é um momento interessante para você buscar por uma venda. Então o MACD está validando a tua entrada. Então ele casa muito bem. MACD, o meu MACD com essa configuração, o Mac Dentista com o gráfico de Renko. Perguntas? Bruno, você quer fazer mais uma pergunta? Só um comentário, que dá para usar o MACD também para a gente sair da operação. Não precisa necessariamente, eu, pelo menos na minha interpretação, esperar que a barra fique branca. Se você está vendo que a barra já está lateral, já está começando a ficar menor, e você vê Dá. que já esticou o movimento bastante, então ali já dá para realizar mesmo e tá É bom. exatamente, porque você vai estar identificando que o mercado está perdendo força, está entrando em exaustão. É a hora boa para você pular fora. Boa, é isso aí. O indicador eu já respondi. Como falar do fluxo? Já vamos falar do fluxo. Daí, Jonathan, beleza? Já tá com o corredor novo? Cara, foi mandado para a Nelógica já. Não sei se eles já liberaram lá, tá? Mas nós já vamos descobrir lá, tá bom? Se não liberar hoje, amanhã de manhã tá liberado. Não demora muito, não. Mais alguma pergunta, pessoal, a respeito dessa regra de coloração, da nuvem, do casamento com o MACD aí? Ficou tudo claro? Podemos passar para o próximo indicador.